nós escrevemos aí então já a nossa estrutura da página About, mas como eu falei para vocês, a ideia é transformar isso daqui em algo bem mais genérico. Então a primeira coisa que eu vou fazer é lá em Templates, ao invés de About, eu vou mudar isso daqui para Pages. Então eu vou renomear a pasta para Pages, ok? E aqui eu vou dar um Yes, porque ele vai buscar de Pages. E ao invés de About Template, eu vou chamar de Page Template. E assim como eu mudei aqui, eu vou mudar lá também, só para fazer um pouco mais de sentido, ok? Page Template, ok? E aí agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Como eu falei para vocês, a gente vai gerar estáticos, né? Mas para poder gerar estáticos do getStaticProps, a gente também tem que utilizar o getStaticPaths para poder gerar as URLs em BuildTime. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro eu vou lá no CMS, aqui no Content, a gente tem Page, certo? E eu tenho a primeira página, que era o nosso About. Eu vou criar um novo item, que eu vou chamar de Terms of Service. Pode ser qualquer coisa, certo? Inclusive, eu vou vir aqui, vou digitar um belo de um Loren e vou recortar. Recortar e colar aqui uns 2 Lorens aí. Talvez Terms of Service normalmente é alguma coisa bem grande, né? Então vou botar aqui vários Lorens, ok? Fiz isso daí, vou salvar e publicar, que assim a gente vai ter aí mais uma página, certo? E aí se a gente rodar a nossa query aqui, no Pages, a gente tem a página About, certo? E temos também aqui a Terms of Service. São 2 páginas. Se você notar, temos aí os 2 slugs. E aí o que eu tenho que fazer é gerar esses slugs. Para isso, então, eu vou utilizar aqui o método export async function getStaticPaths, ok? E aí aqui no getStaticPaths, que eu vou subir essa query aqui do Pages, porque é ela que nos interessa por enquanto. Isso aqui eu vou comentar, só por enquanto, certo? Porque aqui eu vou pegar todas as páginas. E aí o que eu vou fazer é, eu vou criar um objeto Paths, onde eu vou fazer um map em cima dessas páginas, pegando o slug de cada uma dessas páginas. Afinal de contas, eu sei que Pages tem slug, certo? Vocês vão notar que o TypeScript está reclamando por enquanto, mas vamos deixar por enquanto ele reclamar, certo? Venho aqui e aí eu vou gerar um objeto que vai ser params slug. Com isso, eu vou ter todas as nossas paths aí das páginas que a gente tiver. E o getStaticPaths, ele também espera retornar um objeto, onde o objeto ele vai ter aí os paths que a gente quiser, ok? E aí um outro detalhe que a gente também pode passar é o seguinte. Digamos que eu não queira, eu tenha 650 mil páginas, muita página, eu tenho muita página, e eu não quero gerar todas as páginas de uma vez só. Eu quero gerar algumas. Como eu posso fazer para gerar algumas páginas? Bom, a gente pode mudar a nossa query para limitar essa query. Então, se nós formos aqui no nosso getQueryPages, no getPages, você tem como passar aqui variáveis. E dentro dessas variáveis, eu posso passar uma que se chama first, que são aí os primeiros, certo? E aí, dentro desse first, você pode ver aqui em docs, se você tiver dúvida de como funciona, docs, query, e aqui ele vai mostrar as queries. A gente tem de pages, certo? E aí você vê que aqui tem um first, que é um int. Então, ele espera receber aí um int para aquela query. Então, a gente consegue definir aqui first, que é do tipo int. Eu não vou deixar como obrigatório nem nada. E aí, aqui em pages eu consigo fazer o seguinte, eu consigo botar first e passar esse first aqui, essa variável. É assim que a gente chama variáveis no GraphQL. Esse first aqui, isso muda. Às vezes é limite, enfim. O first vai pegar os primeiros itens até o número que você determinar. Por exemplo, os 3 primeiros.
Para passar a variável, aqui em Query Variables, eu vou botar, então, first, certo? E vou passar, eu quero só a primeira página, nada mais. Se eu der um play, reparem que ele só pegou o about. Se eu botar 3, você vai notar que ele vai pegar o about e o Terms of Service. Não tem outras páginas, então ele não pega. Mas se eu tivesse uma terceira, ele também pegaria, ok? Então, essa aqui é a estrutura mais simplesinha que a gente tem. Então, o que eu vou fazer é copiar essa query, já com as definições. Preste atenção. Primeiro, em query, você passa com um cifrão e aqui você determina o tipo. Se você quiser que seja obrigatório, você passa uma exclamação. Se você não quiser, não precisa, ok? E aí, aqui embaixo, você usa first, o nome da variável já que tem da doc, ok? E a variável que você recebeu. Normalmente, a gente usa o mesmo nome, mas não necessariamente precisava ser. Você podia botar aqui um blá, 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 blá. E aqui também, blá, 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 blá. Tem que ser o mesmo nome, tá? Opa, certo? Mesmo nome. E aqui também mesmo nome. Mas como eu falei, por padrão, a gente passa o mesmo nome do que a gente já tem ali definido, porque é mais simples, ok? Então, fiz isso. Vou vir aqui no nosso código, lá nas queries, e vou alterar a query para ser com esse first, ok? E aí aqui no nosso about, que já eu vou mudar, muito em breve, eu vou trocar aqui para, ao invés de pegar todas as páginas, eu vou botar aqui, a nossa query, e depois das queries eu vou passar variáveis, e aí eu vou botar first, e eu só quero as 3 primeiras páginas. Então eu não quero que gere as 600 mil que eu tenho, só as 3 primeiras. E aí, para que não quebre, né, e as outras páginas não abram nunca, o que eu faço é passar aqui embaixo fallback true. O que vai acontecer do fluxo aqui? É simples. Ele vai gerar 3 páginas aqui, 3 URLs, e quando a pessoa abrir a página, se for uma página que já foi gerada, ele vê a página. Se não, a minha página aqui em cima, eu vou botar uma outra coisa. Eu vou chamar um const router, use router do next, ok? E vou fazer uma verificação. Se tiver fallback, router fallback, retorna nulo. Ou poderia retornar aqui qualquer coisa. Então aqui, ó, retorna um loading, qualquer coisa, enquanto está sendo criado. Certo? E aí, quando criar, ele faz aí a página. Se não, ele cai para um 404. Então, aqui eu estou gerando as URLs da minha página, mas não estou gerando ainda os dados para minha página. Somente as URLs aqui, ok? Então, se a gente rodar aqui o comando yarn-dev, vocês vão ver o seguinte, que eu rodei aqui a about, como a página about ainda existe, se a gente vier aqui e dar um refresh, ele vai dizer que eu usei o getStaticPaths, mas não utilizei o getStaticProps. E eu preciso utilizar o getStaticProps para a nossa página. Porque, como eu falei, aqui eu só estou gerando as URLs, mas não os dados. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai gerar os dados e a gente vai mudar um pouquinho disso aqui também para que possa receber uma rota dinâmica. Então, de acordo com o banco de dados, que vai ter o slug dinâmico, a gente vai ter aí várias rotas bem dinâmicas.